Desde o primeiro mês, a gente mais que dobrou o número de leads. A gente está indo para o quarto mês de parceria, ainda é muito pouco, é muito no início, né? Mas só para você ter uma ideia, o nosso número e volume de propostas hoje é muito maior. A gente já está com ROI de mais de 900% só nesse período. Meu nome é Rodrigo Sato, eu trabalho na Texo Equipamentos, eu trabalho como gerente de algumas áreas, tá? Eu trabalho como gerente de marketing, planejamento de vendas, compras e também sou o responsável pela área de TI lá da empresa. Então assim, foi até muito engraçado, porque desde que eu entrei em 2019, a gente já tinha trocado, a gente estava indo para a quarta troca de agências já, tá? Então a gente trocou, eu entrei já tinha uma, e aí eu fui responsável pela troca de mais 3. O que a gente sempre sentia, tá? A gente sempre sentia que pelo nosso negócio, pela complexidade do nosso negócio, tinha coisas que a gente poderia fazer, como campanhas normais, né, de vendas ou qualquer tipo de exposição de marca ou até de trabalhos de branding. Isso a gente fez e a gente fez muito bem nesse período. Então, tanto que a gente começou a ter uma marca mais forte, a gente começou a ser reconhecido como a TechSum no mercado. Porém, na parte que o marketing lhe cabia ali, que era a parte de gerar vendas, isso ainda não era muito efetivo, né? E aí eu tinha dado, até para uma assistente minha, tinha dado a função dela para ela me ajudar a procurar uma agência e em algum momento ela caiu, né, nos anúncios da V4. E aí acabou sendo muito engraçado, porque eu já tinha ouvido falar muito da V4. Quando você vê muita exposição de anúncios, em algumas vezes você fica meio que com o pé atrás, né? Então eu falei, bom, eu vou conversar. De imediato, assim, foi um resultado excelente, assim. Eu tive a primeira conversa foi com o Gabriel de Ponto, foi muito bom. Não, o atendimento foi sensacional, tanto que ainda hoje eu troco mensagens com ele, então assim, foi um atendimento assim, espetacular. Então eu tive uma conversa inicial com ele, depois ele prontamente também atendeu um dos diretores, a gente conversou, e ali a gente começou, né? A gente começou essa conversa e assim, em pouco tempo a gente já fechou com a V4 e foi bem importante, porque foi o momento de a gente reposicionar o nosso marketing. A gente tinha várias funções e várias atividades que a gente fazia todas no marketing e tinha algumas coisas que a gente era um suporte para outras áreas, então, por exemplo, para endomarketing ou até para comunicação, para que a gente conseguisse diluir tudo isso porque a gente era o responsável pela agência como marketing. Mas aí com essa troca de agências e com a entrada da V4, a gente decidiu reposicionar tudo, deixando como? Deixando o marketing como comercial. E aí foi muito legal porque a V4 é isso também. Então assim, casou muito bem desde o começo, porque desde o começo foi essa conversa, a gente quer ser comercial. Então no primeiro mês a gente já sentiu um aumento grande e considerável de leads, né? A gente tem uma questão de por a gente ser um representante de uma marca que é gigante no Brasil e no mundo, né, que é a Alfa Laval, eles já têm algumas coisas presetadas que como distribuidor você precisa fazer, né? Então a gente tinha uma lista de palavras-chave, mas essa lista ela existia desde o começo, desde a primeira empresa que fazia anúncios pra gente existir. E com a V4 a gente deu o mesmo trabalho e a V4 por si só começou a fazer o trabalho dela e começou a gerar mais resultado. Então, desde o primeiro mês a gente mais que dobrou o número de leads. A gente está indo para o quarto mês de parceria, ainda é muito pouco, é muito no início, né? Mas só para você ter uma ideia, o nosso número e volume de propostas hoje é muito maior. A gente já está com ROI de mais de 900% só nesse período. Então assim, a gente está com resultados sensacionais esse mês aqui também, que está entrando esse mês de setembro aqui, porque para a gente, normalmente o fechamento da venda não corre de imediato, né? Ela demora um pouco mais. Então, quando o cliente entra ali em toda a jornada, ali dentro do funil, a gente acaba tendo um tempo maior para fechar. Mas a gente já está sentindo reflexo, só para você ter uma ideia, só de propostas que a gente gerou de maio, diríamos que já foi, né? A gente começou com a V4 no começo de maio, mas de propostas ali de agosto, setembro, a gente está com mais de 2.900.000 de propostas geradas, só de clientes que a V4 trouxe para a gente. Então assim, está sendo um crescimento exponencial, está sendo um resultado absurdo. Então está sendo uma parceria bem legal, a gente está gostando bastante dos resultados que a gente está tendo. Hoje, assim, eu tenho um pouco mais de clareza e até é muito engraçado falar sobre isso, porque as pessoas que me perguntam quem são os nossos parceiros, que nos ajudam nisso e quando a gente recomenda a V4, eles têm a mesma sensação, assim, até engraçado, porque às vezes você ser muito, né, você fazer muita propaganda, porque no Instagram, se você está no Instagram, você falou alguma vez de anúncio, procura por anúncio, a V4 vai estar lá. E o Denner vai aparecer e não tem jeito, né, você não tem como fugir disso. E as pessoas ficam assim, nossa, cara, mas o Denner, será que ele consegue entregar o resultado? Consegue. E daí, cara, ele tem uma equipe super competente lá e faz experiência, conversa com ele,
eles, acho que a partir do momento que você tiver a primeira conversa com eles, você vai sentir o que a V4 consegue entregar. E a gente está sentindo isso na pele. Então a gente acabou de ter recomendação para um parceiro nosso também, ele fechou também, ele provavelmente já deve estar nas primeiras reuniões, ele já deve estar pensando como que ele vai fazer. A gente só não abre muito jogo para os nossos concorrentes também não fecharem com a V4, né? Então não temos contrato de exclusividade, mas enfim, a gente está gostando bastante do trabalho que está sendo executado. Eu acho que é bastante importante. Assim, a gente tem uma dificuldade hoje, principalmente falando de quem está muito dentro das redes sociais, porque você é muito impactado por gente mostrando que esse é um negócio fácil, que esse é um jogo fácil de vencer, que é só você colocar um anúncio no Google, é só você colocar um anúncio no Facebook, que bum, né? O negócio vai acontecer. E muita gente quebra a cara com isso. Então, quando você começa a ser impactado e você começa a entender, mesmo que ali você, né, tendo esse trabalho de intraempreendedor ali dentro de casa, e você acaba recomendando e acaba expandindo isso para as pessoas, eu acho que acaba tendo um efeito muito positivo, porque as pessoas acabam vendo que, poxa, né, aquela empresa que anuncia, ela realmente entrega resultados, né? Mas como que eu sei que ela entrega resultado? Porque às vezes, como a gente está muito na mídia, tem muitos resultados que são fabricados, né? Ah, vou colocar uma prova social, coloca qualquer pessoa falando, você nunca vai saber se é verdade. Então a gente na negociação fala, ó, tem mais 100 cases, fala, legal, né? Tem mais 100 cases, mas é assim, mas você fica com aquele pé atrás. E aí acaba sendo bem interessante que depois que você começa, você fala, cara, eu acho que vai chegar um momento da gente gravar esse case também, porque realmente está sendo um bom resultado. Então assim, é uma coisa muito legal e é difícil de passar verdade por causa de como a gente, enquanto empreendedores, fazemos buscas e somos impactados por propagandas que nós não sabemos se é verdade. Então isso acaba tendo efeito negativo. Mas eu acho que é legal que à medida que a gente vai expandindo o mercado, vai conhecendo pessoas diferentes, você vai fazendo essas recomendações, né, face to face, vai conversando com as pessoas, eu acho que elas vão entendendo que tem uma verdade nessa história e que elas vão vendo que há resultado sim, dá resultado e as empresas vão crescendo aí ao redor disso.